isso me quebrou muito feio, que eu gastei muito dinheiro e fora isso, eu fiquei devendo 1,5 milhão. Falei, cara, agora é trabalhar. E meu pai, pelo amor de Deus, não, joga meu jurídico, não vende seus trem, não, trabalhar. Eu falei, não, o senhor tem que me ensinar a sair disso. Eu tenho que aprender. Eu falei, pai, pra quem não aprende a mexer com dinheiro, todo tanto de dinheiro acaba. Sentei cavalo lá em casa, falei, amor, preciso falar com você, vem cá, senta aqui. Ela sentou, falei, ó, quebrei. Feio. Eu quero te deixar completamente à vontade. Se você quiser voltar pra casa dos seus pais. Eu nasci foi pra trabalhar mesmo e joga nas costas desse leiteiro velho aqui que é pancada. Não tem segredo comigo, não. Eu vou pro mundo e vou dar a volta por cima. Você tem que se apegar em tudo. E o universo tem que saber que você quer também. E Deus tem que saber que você quer também. Porque a passagem bíblica fala, faça a sua parte, da minha eu farei. Faz a sua pra você ver se Deus não faz a dele. Opa, te garanto. Quando eu quebrei, a maioria das pessoas falava, isso não levanta mais nunca. Se não for o pai dele, não levanta mais nunca. Festa de pecuária, por exemplo. Eu comprava camarote, chamava o pessoal pra ir, nem cobrava não, vamos embora pro camarote meu lá. Quando eu quebrei, eu não tinha dinheiro. Aí um dia nos convidaram pra ir, eu fui. E lá no camarote eu falei pra Val assim, falei, um dia eles vão falar meu nome aqui, ó. Um dia eles vão falar meu nome aqui nessa arena. E quando eu saio do Big Brother... Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e hoje teremos aqui para o nosso bate-papo falando sobre história de vida, agronegócio, agricultura, soja, milho e tudo mais, que ele também é influencer. Estou falando de Caio Affiuni. Tudo bom, Caio? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Obrigado primeiramente pelo convite, pelo bate-papo. Acho que nós temos muita coisa boa para conversar hoje, né? É isso aí. E aqui ao meu lado, o Walter Celano. Tudo bom, Walter? Bom demais da conta. E hoje vocês vão ter a oportunidade de ver um sujeito que vai falar das experiências que ele viveu. Não é teoria, não. É coisa na prática mesmo e vai poder passar para você e te ajudar em alguma coisa. E falar em ajudar, não esquece não. Comenta nos vídeos que a gente faz, comenta no vídeo completo, nos cortes. Não deixa de se inscrever nos canais, porque isso ajuda a gente a sempre melhorar. Como nós estamos trazendo o Caio aqui, a gente sempre trazer pessoa desse nível para te ajudar. É isso aí. Caio, vamos lá. Vamos lá. Como é que o agronegócio entrou na sua vida? Cara, o agro entrou desde que eu tinha 1 ano. Tá. Ele entrou na minha vida, foi quando meu pai e meu avô compraram a primeira fazenda nossa. E aquilo a gente vivia um sonho. Eu passava a minha infância toda ali, tem foto, tem vídeo da gente ali na época de construção do curral, a gente botando água ali nos buracos para colocar os mancos dos troncos, né? Cara, e aí a paixão em cada detalhe, na hora de construir a ponte, essa parte do curral, na hora da casa, cavalo. Tem foto minha em cima de cavalo com 3 aninhos de idade, Nossa 4 Senhora. aninhos de idade. Então a paixão foi muito instantânea, foi muito rápida, foi logo à primeira vista. Meu pai, em contrapartida, uma das empresas que ele tinha era uma cerealista. Então a gente já tinha uma correlação com o agro, que o arroz vinha em palha. Então, assim, o agro até na infância foi ali a diversão. A gente praticamente era criado Era ali. fase de apaixonar. Era fase de apaixonar. Menino, cavalo, represa, pescando lambari, via ponte construir, trator, cavalo. Bom, isso foi o começo. Isso aonde, Caio? Isso em Anápolis, Em Goiás. Anápolis. Isso. E aí, com o passar do tempo, eu fui trabalhando com meu pai, já fui passando para a empresa, né? Então eu ficava muito com ele na cerealista, mas eu sempre tinha algo que me puxava, que eu não tava bem. E aí um dia eu falei pro meu pai, pai, eu queria te pedir, eu queria ir pra roça. Mas como assim? Eu não queria trabalhar lá, queria trabalhar com isso. Isso quantos anos você tinha quando você falou isso? Isso, eu tinha 16. 16 anos, tá. O pai falou, meu filho, então vamos tentar, né? E largar a escola e tudo. Não, eu estudei. Ah, bom. É que com 16 eu já tava fazendo faculdade. Eu passei na época pra engenharia de produção com 17, perdão. Com 17. 17 anos. Aí eu comecei ali pegando parafuso pros meninos, pegando chave pra levar pra revisão, uma coisa ou outra. Dirigia um trator, no começo jamais. A única coisa que eu fazia era
era cavalo, quando eu mexia com gado, então o manejo do gado a gente conseguia tocar, porque ele é complexo, mas não é tanto, né? Então, pra quem tem um costume com cavalo, você tocar um gado e tal, a gente sempre teve muita tranquilidade. Então, sempre trabalhamos nisso aí. E aí eu fui crescendo aos poucos. E aí, quando eu fiz 20, meu pai falou pra mim assim: hoje você tá pronto. Eu falei, como assim? Hoje você pode assumir tudo. Mas peraí, Já você passou por começou tudo. fazendo os parafusos porque você quis ou porque... Ele foi meu pai. Meu pai, tá. você quer ir? Quer? Mas vai começar daqui. Na hora que você estiver lá em cima, que você entender tudo, que você entender como é que funciona todo o ciclo, aí você pode sim gerenciar. Tá. Mas eu preciso que você gerencie entendendo toda a mecânica. Da onde que vem um parafuso, qual que é a hora de trocar ele, qual que é a hora que não é, como é que o retentor tá bom, ele tá deixando o óleo vazar ou não, dá pra usar ainda. O rolamento, como é que tá? Estragou por quê? Por falta de graxa ou porque o rolamento não é bom? É falta de zelo? Bom, vamos chamar a atenção de quem tá montando. É erro da marca? Então vamos tentar procurar uma marca melhor. Então assim, pra mim entender, porque hoje no agro, a conta feita no papel, ela é válida. A despesa sua tem que estar anotadinha. Porque senão você não sabe para onde seu dinheiro está indo. Certo. Então, é lógico que se ganha dinheiro com a produção alta, sim. Só que, por exemplo, a conta é muito simples. Não adianta eu chegar para você e falar que eu colhi 80 sacos de soja por hectare e te falar que eu gastei 60. Às vezes um cara pode chegar aqui e falar que colheu 70 sacos e gastou 35. Então, o número que você entrega de colheita não representa o tamanho da sua lucratividade. Sua lucratividade está em cima da sua despesa. Então a gente tem que saber enxugar. Mas para você conseguir manusear isso tudo, você tem que ter passado por todos os setores. Porque É o senão que- você não aprende. É o que o daqui de Goiás também falou pra nós, falou o Maurício Veloso, falou assim, você não precisa ter a maior produtividade, a maior produção, mas a melhor produção. Melhor produção. É aquela- É. Porque não necessariamente a maior vai ser melhor, né? Exatamente. Que é o que você acabou de dar o exemplo aí. Não tem. É igual no milho verde, por exemplo, eu comecei a trabalhar com milho verde, que foi quando eu já tive a confiança grande do meu pai, eu pedi pro meu pai me emprestar umas 60 hectares pra mim, 50, só pra mim poder plantar um milho verde. Falou, arrumo na hora. Aí, o pessoal do milho verde era muito sistemático, é muito fio do bigode. Porque assim, você produzir para uma empresa, hoje um brejeiro, uma Granol, que seja qualquer uma marca, comigo, qualquer uma que vai receber seus grãos. Se o grão não tá legal, ele tem um direcional. Igual nós temos campo de semente em casa. Então, o que deu semente é semente, o que não deu é moega. Deu um pouquinho de ardido, que dá um desconto de impureza, vai dar um desconto do ardido, vai dar. Tá, beleza, mas recebe. O milho, se você faz, eu vou plantar para você. Primeiro, eu não posso plantar sem ter para quem vender. Tá. Então, você já tem que ter esse negócio. Então, eu vou plantar para você colher. Então, quantos sacos você quer por semana? Cara, pode plantar para mim 5 sacos por semana só para mim. Beleza, vou plantar 5 sacos. Você tem que ser um produtor grande para consumir bastante, né? Unido. Os consumidores têm que ser um consumidor grande porque é muita quantidade. Mas o adubo você faz 2 vezes. 3. Você faz uma na cova, você faz 2 a lanço. E tem gente que às vezes fazia muito adubo, achando que ia produzir mais. Às vezes o cara conseguia 1 tonelada a mais por hectare, mas o custo era muito maior. Gastou muito Então mais. a gente tem que entender a formalização. Por isso que eu falo, o agro, ele não é para qualquer um. A lavoura não é para qualquer um. E eu não digo isso querendo exaltar o produtor, não. Mas é porque o agro tem que ser respeitado assim como qualquer outra profissão. Você tem que ser bom naquilo. É, Não exatamente. adianta você ser aventureiro. Profissional, Tem que ser né? profissional. Porque, olha, essa parte de adubação, que é uma parte que é uma das partes que mais me fascinam, que eu adoro essa parte de adubação. É uma parte que de todos os tratos culturais é a que mais me encanta. Mas é igual uma água. Nós estamos aqui, vamos passar o dia juntos, vamos supor. Adianta você pegar 3 litros de água na hora que você tiver com a sua primeira sede do dia e falar, toma. Você não vai tomar os 3 litros. E aí? E o resto do dia você vai fazer como? Que só tem... Então é igual adubo. Você também não pode jogar tudo uma vez na planta, ela não vai consumir tudo. Então também essa forma de escalonar e de dividir as operações também te trazem resultado. Então assim, é uma matemática muito grande, é uma teoria que você precisa construir para você ter um desenvolvimento. Bom, mas vamos lá. Daí você fez 20 anos, o seu pai falou que você tava ok para tomar conta da fazenda. Uhum. Como é que foi isso aí? Você chegar e falar assim, agora você parou de passar por todos os setores e falar assim, agora eu vou gerenciar a fazenda do meu pai. Cara, eu confesso que assim, foi algo que eu queria muito, mas foi muito desafiador, porque a responsabilidade tomou um rumo completamente diferente. Tá. Dali pra frente eu já não tava ali, porque as etapas que eu passei,
qual que era a responsabilidade minha? Aprender sobre a etapa. Entendeu? Então eu não tinha a responsabilidade de gerenciar nada, eu tinha que aprender. Tá. A partir do momento que você aprende, que meu papai chega e fala, toma, aí você fala, cara, e agora? Você saiu de estagiário para responsável pelo negócio. Exatamente. E eu falei, cara, e agora? Aí pedi muito a Deus discernimento, sabedoria, chamei a minha equipe, os meninos trabalharam, falei assim, olha, não é porque hoje eu vou estar de gerente que eu quero que mude a relação que nós temos. Eu aprendi muito com vocês, quero continuar aprendendo, mas a gente tem que trabalhar junto. Então, assim como vocês vão precisar de mim, agora que eu sou responsável por tudo, eu também vou precisar de vocês. Então vamos trabalhar nessa transparência. E eu consegui manter muito isso de uma forma tranquila. Então a equipe, os meninos que trabalhavam comigo, a gente tinha uma relação maravilhosa, tanto profissionalmente como de amizade. Então as coisas fluíam. Então isso me ajudou muito. Isso me ajudou a ter um posicionamento. Por exemplo, quando um saiu e entrou outro, eu não precisei ter aquela mesma postura. Não que eu não quisesse ter tanta amizade, mas eu já sabia como é que eu tinha que lidar, porque eu não podia deixar misturar. Porque uma coisa eram as pessoas que me ajudaram a crescer. Outra coisa era uma pessoa nova que chegou que eu não sabia quem era. Perfeito. Então esse discernimento você vai ter que passar. Só que algumas coisas você tem que quebrar a cara. E só aprende na prática. Você só aprende na prática. A teoria, ela é muito bonita até certo ponto. Por mais que eu tive sempre uma sabedoria gigantesca de escutar meu pai e meu avô, mas ter dia de eu parar e falar, cara, não faz sentido algum eu fazer isso aqui do dia que eles estão falando, a conta não fecha. Eu tentar pensar e fazer, paz, era papo. Fazia aqui, dava errado ali. Meu pai chegava, te avisei, não avisei? Falei, pai, desculpa, eu errei. Mas aí meu pai também teve sempre uma sabedoria muito única. Ele falou assim, eu não te coloquei aqui sem confiar em você. Eu sabia que alguns erros você ia cometer. E eu sei que você nunca vai cometer um tão grande que vai me quebrar ou vai me dar algum problema. Mas alguns eu sei que você vai, só que eu preciso entender. Por que você fez assim? Então ele me dava a oportunidade de explicar, para ele também entender qual foi a minha linha de raciocínio para que eu tomasse outra. E às vezes a gente conseguia. Deu errado do meu jeito? Deu. Mas aí muitas vezes ele falou assim, não, vamos fazer 100% do jeito que eu tô te falando, não. Eu gostei de tal e tal parte que você fez. Vamos seguir até essa parte, depois a gente vira e finaliza desse jeito. Então foi muito confortável esse aprendizado para mim. Porque ele sempre quis me ensinar. Ele sempre quis que eu crescesse. Tinha abertura. Então isso me ajudou muito. Porque não era fácil. É. Você, por exemplo, você montava na caminhonete com 80 variedades de peças diferentes. Você chegava numa loja para comprar as peças, você assinava uma notinha de 30 mil conto. 35 mil. E aí? Como é que você vem com a nota de um valor desse tamanho? Você fala, caraca, 35 pau de peça para as marcas, tudo. Ah, vai revisar tudo, mas são 35 mil que eu assinei. Aí chegava meu pai, não, tá tudo certo. Era o que precisava? Era. Você passou por todo o sistema, era isso? Era. Mas aí você entende como é que você entender como tudo funciona vale a pena. Porque aí você sabe o que acontece. Ah, estragou uma peça, estragou um negócio de uma máquina ali. Na hora que você bate o olho, você faz que foi falta de graxa. Não engraxou, o rolamento esquentou, não deu conta, foi embora. Ó, a quantidade de óleo não foi boa. Ó, tem muito óleo, a pressão da bomba tá muito alta. Jogou muito óleo, os retentores não deu conta. Erro de quê? Erro de calibragem. Deixa eu te perguntar, como é que era? Era só o Caio ou tem mais irmão? Tem uma irmã, mas nunca, nem na roça ela gosta. Ela vai uma vez ou outra. Não, formou em psicologia, temos uma relação maravilhosa, mas ela de agro, ela não gosta. Não gosta. Não, nunca quis seguir, nunca tocou, nunca... A psicologia dela consegue entender você direitinho? Não, muito difícil. Muito difícil. Porque somos bem diferentes. Muito. Bastante. Bastante, mas muito. Até porque mundos completamente diferentes. Completamente diferentes. Completamente. Mas essa questão que você falou aí, que eu acho muito legal, porque muita gente hoje que é filho de fazendeiro ou tá querendo entrar na fazenda, suceder a fazenda, já quer entrar como o filho do fazendeiro. Você é o filho do fazendeiro, porém, você tem um caminho a traçar aí, né? A trilhar. Porque isso que você falou é importante demais. Como é que você viu ali que falta... Ah, isso aqui é falta de graxa. Quer dizer, como é que você pega isso? Não é na teoria. Na teoria... Não. Então,
Pra quem tá começando agora, você acha que isso é primordial? O cara começar lá, cara tem que mesmo que o pai entender. fala, não, pode vir aqui. Fala, não, eu Ele quero. tinha que fazer. Ele tinha que Ele tinha que partir dele. Cara, são muitos detalhes. Pra mim, por exemplo, a parte mais importante da lavoura, desde o TS até a colheita, ou até o estoque, ou até a venda, plantio. Tá. Então, por exemplo, tem monitor de semente? Tem. Tem monitor de adubo? Tem. Tá plantando com botinha, tá plantando com disco. Cara, a variedade que você vai plantar, a forma como você vai plantar, isso não muda. Mas a velocidade muda. Então, às vezes, você pega uma lavoura, por exemplo, que deu algumas falhas. Às vezes o cara pode virar e falar assim: tinha que ter feito um teste de germinação, né? A semente não tava muito boa. Parar, você pega e chama o cara. Pô, deu falha aqui, mas peraí. Aí você tem que olhar. Porque tem falha que é de semente. Tem falha que é aqui, ó. Velocidade. Então você tem até a velocidade para plantar, você tem que ter ela. E se você não souber disso, você acaba arrumando uma briga com o representante do seu dono de semente, Que a culpa não tem dele Sem não é razão. nenhuma. Sem razão. Ou vice-versa. Mas a culpa da semente, você chama a atenção do seu operador. Então, eu falo que todo a mecânica processo. e o processo, ele é melindroso, sim. Você tem que estar de olho, você não pode perder o time de nada. Plantio, velocidade certinha, controlando, revisando, organizando, estruturou. Você tem uma plantadeira, por exemplo, que tem um monitor de semente, você tem automatização de adubo, mas tem gente que não, tem gente que você tem que passar as plantadeiras no chão para você fazer revisão, troca catraca, troca corrente, ou muda de um lado pro outro para saber a quantidade de adubo, para jogar a quantidade de semente. Tem variedade que é precoce, super precoce ou tardia. Então, uma você vai plantar aí com 20 grãos por metro, outras vai plantar com 11 grãos, outras são 17. Então, tem gente que tem que estar passando a máquina no chão para anotar a regulagem e trocar na hora da semente. Cara, isso tem que ser feito. Independente se é mecânico ou se é automática. Isso muda completamente a história da sua lavoura. O plantio Muda ele é demais, fundamental demais. Então, você não pode estar jogando nem a mais nem a menos. E a distância, por exemplo, você tem ali a distância natural do subsolo para semente, não pode ser muito rasa nem muito funda. Porque senão ela, muito rasa, a germinação dela fica péssima. Muito funda, ela desgasta demais para chegar lá em cima. O adubo não pode estar muito perto da semente, senão ele queima a semente. Não pode estar muito longe, porque senão ela demora a pegar nutriente. Então, isso, se você não aprende, você apanha demais na roça e não adianta. Eu não digo todos, pelo contrário, não são todos filhos de fazendeiro, mas alguns querem justamente isso. Sou o filho, eu quero uma caminhonete aqui e vambora. Perfeito. Ele quer o cargo, mas não quer a o cargo, mas responsabilidade. não quer responsabilidade. E repito, pra quem tá assistindo, não estou me referindo a todos. Pelo Sim, contrário, nunca. tem muitos aí que estão sendo sacudidos, estão indo pra cima e estão trabalhando. Mas existe sim os que não estão pegando. E o conselho que eu dou pra quem não tá aprendendo é aprenda. Sabe por quê? Porque depois do seu pai é você. E se você não aprender, ele vai pôr um gerente pra cuidar. Tem hora que você tem que bater assim. Já falei isso com muito conhecido meu. Mas se você não aprender, uma hora seu pai vai estar cansado, ele vai ver que você não aprendeu, ele vai pôr um gerente, você vai ter que obedecer o gerente. Ou senão você vai assumir, não vai dar conta e vai Não acabar adianta ficar quebrando. revoltado Não depois, adianta né? revoltar depois, não. A hora de aprender tá aqui. É, isso aí. Você quer a escola melhor do que você aprender junto com seu pai, junto do terra que tá ali? Tem um mentor ali Tem um do lado, mentor né? ali. É isso aí. Pega, o cara vai, chega representante. Cara, não tem nada melhor que bater papo com o representante. O cara te passa informação das lavouras, tudo como fofoca? Não, não é isso. Mas é porque ele conta a história de cada lavoura, não do produtor. Ele não fala da vida pessoal do cara, ele fala da lavoura do cara. Perfeito. E às vezes a gente, você pega esses 2 anos agora, que nós tivemos uma variação climática estrondosa. Há muito tempo que a gente não via tanta chuva, e ao mesmo tempo um veranico de 15, 20 dias pesado. Cara, isso trouxe variações nas culturas que a gente não estava sabendo. Trouxe algumas pragas e algumas doenças que a gente não estava acostumado. Porém, quando você já conversava com um, com o outro, você já sabia onde é que já teve, você escutou uma história de como é que foi mais ou menos que ele cuidou, como é que ele tratou, como é que não. Você já sabia quem você ia procurar. Então, toda troca, ela é muito importante. Ninguém sabe tudo. Você não é uma ilha, né? Você Você tem que estar ali, tem que estar né? dentro. Exatamente. Às vezes o que você me contou aqui agora pode não servir para minha terra. Mas às vezes um pedaço do manejo da história que você me contou pode me servir para uma outra situação Perfeito. minha. Assim como seu pai fez com você. Sim, não era fez. toda a ideia, mas parte dela Parte pra dá pra aproveitar. Exatamente. Como é que foi, ó? Que hora que você se viu? Não, agora, porque seu pai passou para você, mas continuava
dando os palpites, te orientando. Quando é que foi o desmame? O desmame, você fala. De chegar e falar pra você, agora eu não vou dar palpite, mas é só você. Não chegou nesse nível Não chegou. total, não. Até mesmo porque eu tenho uma confiança muito grande com ele. Uhum. Então, o que a gente organizava, né, na época? Deixa eu produzir. Eu te entrego o grão bonitinho. Aí daí pra frente, Tá. entendeu? Eu deixava ele pra fazer a parte. Ele faz a parte de Comercial? comercialização. Ele e meu tio fazem essa parte de venda, de compra de insumo Tá. e tudo. Então, essa parte sempre era a parte mais fundamental deles. É lógico, eu sempre trocava uma ideia com eles, alguma situação pra escutar. Às vezes a gente que tá muito atolado, às vezes, por exemplo, que lavoura você dorme de um jeito e acorda de outro. Às vezes estourava uma manifestação, entendi que você tava com a cabeça cheia, às vezes alguém que tava mais tranquilo poderia ter uma ideia melhor ou uma análise melhor, então sempre teve, mas esse desmame por completo, infelizmente aconteceu com o Big Brother. Desculpa, porque aí não teve jeito. Aí quem precisou de desmamar no caso fui eu. Eu precisei de deixá-los ali à frente de tudo, porque a minha situação naquele momento não estava favorável. E eu tinha que sair daquela, tinha que sair disso. Então era uma situação que... E eles apaixonaram cada vez mais. Hoje os dois estão lá dentro. O meu pai tá dentro da roça. Tá lá tocando. Tá lá, eu vou, ajudo, olho, trabalho a coisa junto, tiro uma ideia aqui, dou uma andada. Às vezes tem alguma praga que estão meio assim, a gente troca ideia, tamo junto. Só que eu não consigo estar o tempo todo. E na lavoura que você não tá o tempo todo, você tem que ser o quê? Um ajudante. Uhum. Você não pode ser o Você não responsável. pode ser o responsável. De jeito nenhum. Você ajuda. Você entra no sistema que tá acontecendo. Quando você vai dar um palpite, você tem que saber todo o processo, o que já foi feito, o que não foi, o que você tem de estoque, o que você tem para fazer ali para frente. Não é chegar mandando fazer na aplicação, não. Você pega um fungicida hoje, toma 2 sacos por hectare por aplicação? 3. Vai mandar fazer na tora? Não é assim. Calma. Então, assim, tem algumas coisas que você tem que entender pra você palpitar. Só que a gente tem essa troca muito positiva. Aí na parte operacional, não. Na parte operacional, Você vai aí tranquilo. eu vou tranquilo. Porque na hora de pular pro guidão de uma máquina, na hora de fazer uma revisão, na hora de organizar isso aí, não tem problema, porque isso aí você não trabalha Sim. com time. Ela é mais matemática, matemática, né? é. Já Mas- não é tanto. Agora, o repolho foi um divisor de águas na minha vida. Então, Quando eu fui pro HF. esse negócio aí, porque assim, quando você, que ficou famoso essa história do repolho seu, né? Você, nessa época, você mexia com milho e soja só. Milho, soja, sorgo. Sorgo, tá? É. Pra quando dava o... Era soja na safra, era soja na safra, e sorgo. milho até onde dava janela e o sorgo. O milho você tentava fazer aqueles milho mais curtos pra tentar pegar? Sim. Eu fazia milho verde também, né? Tá. Mas a parte as lavouras maiores de safrinha de milho era o milho precoce para poder aproveitar e eu pegar a chuva pelo menos ali em enchimento de grão. Tá. E aí depois usava, já vinha com sorgo. Onde eu via que a janela não ia dar para frente, eu já vinha com sorgo e março para frente era só sorgo. E aí, como é que você entrou no HF, na hortifruti, né? Que a gente tá falando? Cara, HF foi uma caída de paraquedas. Eu toda a vida, quando o tempo foi passando de lavoura e eu entrei no milho verde, em Brasília era conhecido como caindo milho verde, porque eu tirava 18 toneladas de milho verde por hectare. 18, 19, era muito. Era uma produção... Então eu chegava lá, os caras ficavam doidos comigo. Porque um milho pra eles, quanto mais produzir, pra eles é melhor. Você entendeu? Sim. O milho tem que render pra pamonharia do que eles entregavam. Porque eu não vendia, não era venda direta. Eu vendia pra um cara que era o Moacir, que ele tinha muitas pamonharias e tudo, o cara colhia muito milho. Mas os caras falaram, pô, produzir igual o Caim não tem. Eu era muito novo, então pegou o nome de Caim do milho verde. E deu na entre safra, já tinha colhido tudo. Eu vou modo de falar, nada pra fazer, mas nada pra fazer é o seguinte: não tinha nada plantado, não tinha nada pra colher. Nós estávamos ali só revisão, serviço de porta, sabe? Lavar as colhedeiras, já acabou de colher. Vamos dar uma engraxada nos tratores, vamos dar um banho nas plantadeiras, vamos engraxar, vamos revisar. Então, esse serviço ali esperando o adubo chegar pra gente descarregar, esperando os produtos chegarem, esperando a semente chegar, pra chegar pro do plantio. Então, eu fiquei tranquilo nessa época. Nessa época chegaram 2 pessoas. Vamos plantar um repolho. Pedacinho de área pequenininha aí, ó. Você tem as
as bombas de veneno, os uniportos, os trem, faz aplicação por eles, tranquilo, mete um motor, mete uma irrigação. É bom demais, só pra você ver o preço, ó. Aí eu olhei, tal. E eles entraram na minha mente, mas entraram. Eu falei, cara, mexo com lavoura, com soja, com milho, com sorgo, tem tudo com milho. Tem conheço de tudo, você não... Não E mete não medo. tive a sensibilidade e a humildade. Sensibilidade que eu digo assim, eu não tive a sensibilidade de entender da cultura, sabe? Eu só fui. Meti um motor de Scania pra puxar a água, regularizadinho. Saía um cano de 5, ia pra um cano de 4, virava pra cano de 2. 470 expressor. Não. Montei um painel de alimentação para me poder regular a hora que eu ia ligando. Então, eu molhava 40 minutos cada sessão. Ligava, desligava, ligava, desligava. Trato cultural, serviço, mão de obra. Tinha 650 mil pés de repolho verde, 150 mil do roxo. Tinha dia que você não entrava na roça. O borboleta entrava dentro da sua boca, nariz, orelha. Não tinha o que fazer mais. Mas eu errei por vários pontos. Foram vários erros ali. O primeiro, crucial, eu saí da minha zona de conforto. E eu não tive o estudo e a competência de entender o que era aquela cultura. E eu errei. Tá. Por isso é que eu vejo muita gente na internet com aquelas frases prontas. Sai de sua zona de conforto, vai trabalhar pros outros até quando? Não faz isso. Calma. Sai de sua zona de conforto, não. Sua zona de conforto, ela já fala que é conforto. É. Tá confortável. Se você quer sair da sua zona de conforto pra algo novo, cara, tenha muito. Você nunca vai saber se o negócio vai dar certo ou não, a não ser que você faça. Sim. Porém, a chance de dar certo quando você entende dele é muito maior. Perfeito. Então, assim, meu repolho deu errado, deu demais. Ah, se eu entendesse, teria dado certo? Não, porque a época foi errada. Ah, mas então o que mudaria? Eu não teria plantado naquela época. Você entender, você podia plantar. Se eu tivesse entendido, eu não tinha plantado. Eu não teria mudado o resultado final, mas eu não teria plantado. Mas plantei na época errada, irriguei do jeito errado, usei muitos produtos da forma errada, em horário errado. Então isso tudo foi uma junção. A água, quando ela vem de cima, ela vem abençoada, vem. E no repolho ela também tem que ser molhada por cima. Mas você não pode molhar ele só no costume de molhar pra água. Porque a hora de você molhar uma planta é o que só esfria. Não vai molhar a água, até porque um sol muito forte, a água é muito volátil. Ela bateu ali logo, ela já evaporou. Então tem uma absorção, mas não é nem tanta. Mas você não pode molhar só de noite. Você não pode molhar de dia pensando na água pra planta. Você tem que molhar de noite pra você ajudar a lagarta a sair. Desalojante natural. Aí eu molhava, batia. De dia não podia bater muito veneno, porque tava o sol muito quente. Volta a parte do volátil. Aí então eu fazia aplicação o quê? Das 6 da manhã até umas 9 da manhã. Tudo bem, mas e aí a lagarta tava onde? Escondida, alojada. Não adiantava nada. Não adiantava. E aí eu molhava que hora à noite? O que era pra mim fazer? Molhava de tardezinha, 6, 7 horas? Ok. Mas depois dá uma outra molhada lá pra 7, 8 da manhã, pra você desalojar ela, já vem de novo com algum produto Defensivo. de contato. Defensivo de contato, pra você tentar pegar. Então você entende como é que foram vários os erros? Então assim, e isso me quebrou muito feio, que eu gastei muito dinheiro e fora isso eu fiquei devendo 1,5 milhão. Então, dei minha caminhonete pra pagar a conta, dei um outro carro meu pra pagar a conta, ainda fiquei com 1 milhão e pouco de conta, que era uma caminhonete, um outro carro, caros carros. Naquela época não era tanto. Uma caminhonete zero era 140 mil, 150 mil, 160. Era 10% do que você devia. Era. Passei e falei, cara, agora é trabalhar. E meu pai, pelo amor de Deus, não, joga meu jurídico, não vende seus trem, não. Trabalhar. Eu falei, não, o senhor tem que me ensinar a sair disso. Eu tenho que aprender. Não, mas você vai fazer certinho, que essas coisas aqui não vai quebrar. Eu falei, pai, pra quem não aprende a mexer com dinheiro, todo tanto de dinheiro acaba. Todo tanto. Não existe dinheiro pouco pra quem não sabe trabalhar com ele. Não existe dinheiro muito pra quem não sabe trabalhar. Acaba sendo pouco. Acaba sendo pouco. Acaba sendo pouco. Então eu preciso aprender. Então foi 1 ano e meio. O motoboy buscava eu lá na porta de casa, 3 da manhã, 3h30. E às vezes eu voltava com meu tio. Chuva, sol, foda, do jeito que tivesse. Mas peraí, quando que você viu que você dançou? Na hora, Porque, assim, você... na hora que fechou a cabeça, do jeito que fechou, Tá. que a gente pegava olhar, tava tudo furadinho demais.
Falei, cara, já era. O preço, papo, já tava despencado. Os caminhões iam lá em casa querendo colher repor, pagar R$ 5 numa caixa de peladinho com 20, 25 cabeças. Nossa Senhora. Falei, não vendo, não. Não, mano, eu vim pra te ajudar. Passei o rato dentro do mar. Companheiro meu, foi mete a grade. Já tinha desmontado os cantos, desmontado tudo. Falei, pode ir passando no nivelador aí pra ver se esse povo vai embora daqui. Eu não vou vender nada pra ninguém, não. Vou pegar 80 mil, fazer os caras ganhar uns 500, que ganha mesmo. Porque no mercado, metade de um peladinho custa R$2,50. Metade. Tá. Os caras queriam me pagar R$5 numa caixa com 25 cabeças. Os caras iam fazer R$50 na caixa, tranquilo. Bota que faz 40. Então não deixei, acabou, vambora. Passa a grade, vamos viver a vida, vamos tocar pra frente, aguentar o prejuízo, vambora, trabalhar e pagar. Tem outro jeito? Mas aí, porque você já tava com sua esposa, tudo, você chega em casa, como é que faz Dia isso? 1º de outubro. Tá. Eu sentei cavalo lá em casa, falei, amor, preciso falar com você, vem cá, senta aqui. Ela sentou, falei, ó, quebrei. Feio. Sim. Ela falou, não tô jogando a sua cara. Mas você lembra pra eu te falar pra não mexer com isso? Falei, lembro. Lembro e te peço desculpa por não ter te escutado. Mas eu mexia com roça, já não imaginei nunca que o resultado fosse esse. Mas o prato tá aí, eu tenho que comer ele. Eu quero te deixar completamente à vontade. Se você quiser voltar pra casa dos seus pais, ela falou, não fala um absurdo desse, não. Você não me conhece, toda a vida foi muito simples, não tem esse trem. Eu não quero que você se preocupe com isso, não. Você é um cara trabalhador demais, uma das coisas que eu mais apaixonei no você foi nisso. Isso aí pra você não é nada. Você vai ser mais uma vitória que você vai escrever no livro da sua vida. Não é isso que você fala? Você não fala que a gente escreve histórias no livro da nossa vida? Eu falei, sim. Falei assim, e a história que você vai escrever dessa vez é de vitória. Eu tô do seu lado. Esquenta a cabeça que não, bora, vamos jantar. Assim. Saiu um peso muito grande das costas, né? Que pariu. Porque quando você tira uma pessoa de dentro da casa dos pais, você tem sim, e não é machismo. Não é isso. Mas você tem a responsabilidade sim. Eu tenho Sim. 2 filhas mulheres. E eu peço muito a Deus, porque quando elas casarem, com quem elas forem casar e forem mudar, que tenham zelo e cuidado por elas. Você entendeu? Eu vi um japonês falar no casamento pra filha. Foi, eu vi. Você viu isso? Lindo Aquilo me Bonito emocionou de uma forma que ele fala pro cara, na igreja. Nós ele entregar a filha pro cara e falar assim, olha, tu te entrega a minha filha, mas eu queria só te pedir uma coisa. Se um dia você não amar mais ela, se um dia você não quiser mais ela, devolve ela pra mim, não judia dela não. Isso. Devolve ela pra mim, leva ela lá pra casa e devolve ela pra mim. Não judia, não bate, não apronta, por favor. Isso aqui eu tô te entregando o bem mais precioso que eu tenho na minha vida. Se um dia não servir pra você, você me devolve, por favor. Olha que pancada. Então, na minha cabeça, eu tinha sempre essa responsabilidade. Falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu já tinha minha filha mais velha. Aí depois a Val pega, pimba, engravidou. Fiquei sabendo em fevereiro. Eu quebrei em outubro, fevereiro ela engravidou. Não. Falei, agora que eu vou pôr pra arrebentar mesmo. Isso aqui foi o sinal de Deus pra me dar força. Eu fingi que eu tava dormindo pra Val dormir. Na hora que ela dormia, eu acordava, ia lá pra sala, já passava um café, pra 3h30, eu vazava, não dormia nada. A cabeça minha não parava. E eu saí fazendo revisão pros outros, tudo. A revisão no corredeiro ali, 40, 45 mil me dá, eu pego. Pegava 2 caras de 2.000, 2.500, dava pra cada um dos caras. Ia lá, pega as fitas, desmonta polia, bota o número da polia na fita, põe aqui, bota de lá. Deslotou tal lugar, faz, numera tudo, eu quero tudo numeradinho pra montar de novo. E aí eu ia. Ia na fazenda, tomava conta, no final do dia eu ia pra lá. Ia na fazenda durante o dia, trabalhava o dia todo, à noite eu ia pra fazenda do outro cara. Chegava em casa 10, 11 da noite, 3h30, já tava no mundo. Foi. Paguei, fiz muita grana, ganhei muito dinheiro, paguei muita conta. E aí eu peguei, entrei no programa. Quando eu entrei no programa, eu devia 240 mil só. Tinha levantado praticamente 1 milhão. E quando você quebra desse jeito, porque muitas vezes a pessoa, óbvio, tem a vergonha, né? Puta, quebrei, tô devendo. Como você encarou isso com os seus credores? Nunca deixei de atender ninguém. Todo mundo que me ligava, seja pra me xingar ou seja pra me cobrar, eu atendia. Não tem o que fazer. Você tem que. A única coisa que eu fiz foi passar. Quando eu quebrei mesmo, eu ainda não tava devendo ninguém.
Eu tinha pago muita coisa, eu tinha muito era boleto pra frente. Tá. Que ia vencer. Mas você já sabia que você não ia ter pra pagar. Sabia que não ia dar conta. Aí o dia que eu entreguei a roça mesmo, que foi dia 1º, eu conversei muito com a Val e tudo. Aí eu liguei pro meu pai, expliquei, ele, eu falei, não, vai ser desse jeito. Eu falei, eu me dá só 2 dias. Eu preciso de 2 dias. Pra mim... Eu preciso ter esse luto, pode-se dizer. Digerir isso tudo pra mim ir pra frente. Eu não posso ficar com esse entarado aqui, porque senão eu vou andar um pouquinho e logo quem vai se dançar sou eu. Então eu preciso organizar minha cabeça pra essa nova fase. Era uma fase nova da minha vida, porque meu pai sempre deu tudo pra nós. Mesmo que eu trabalhava pra caralho desde cedo, mas meu pai sempre deu tudo pra nós. De uma hora pra outra não tinha mais nada. Muito pelo contrário, eu tinha 1,5 milhão de conta pra pagar. E aí, cara, enfrentar isso não foi fácil. Passar na porta dos restaurantes, tudo que eu ia com frequência. Ir no supermercado doido pra comprar as coisas que eu comprava. Peguei meu salário, falei pro meu pai, a partir de hoje, meu salário e a comissão minha você coloca na conta da Val. Cheguei pra Val e falei assim, amor, você não comprou uma meia pra mim. Nada. Isso aqui é aqui pra dentro de casa, pra Alice e pra você. Eu não quero, se você comprar alguma coisa pra mim, nós vamos descombinar. Como eu comprar nada. Nada. Compra pra vocês, não precisa fazer conta desse dinheiro. Dinheiro que vocês podem gastar pra vocês, para as coisas que tinha dentro de casa. Eu nasci fui pra trabalhar mesmo e joga nas costas desse leiteiro velho aqui que é pancada. Não tem segredo comigo, não. Eu vou pro mundo e vou dar a volta por cima. Mas não era fácil, não. Imagina. E aí você vai descobrindo quem era amigo, quem não era, quem tava junto, quem não tava. Gente deixou de me cumprimentar na rua. Absurdo. Absurdo. Eu acho que o mais difícil dessa situação aí é você falar, pô, eu tenho uma filha em casa que tá esperando eu prover ela. E aí você pensar, falar, como é que eu vou fazer isso? Como é que era isso pra você? Desesperador. Desesperador mesmo, assim. Pô, pra você ter ideia, tadinha, na inocência dela, pequenininha. Eu chegava, tinha dia que chegava com a unha tudo fodido, tudo cheio de corte, tudo arrebentado de chave, máquina, o dedo tudo sujo de graxa. Você ia tomar banho, você não dava conta de esfregar pra tirar a graxa, tanta dor que você sentia na cabeça dos dedos. Não. E às vezes chamava pra ir em algum lugar ou outro, ela falava assim, não, papai, limpa a mão, tá feita, sujo. E eu não podia falar nada pra ela, mas aquilo ali era da onde eu tava tirando. Eu tinha uma tranquilidade que eu sabia que se eu não desse conta, no fundo eu ia chegar no meu pai e falar, pai, agora me salva aqui. Você tinha essa retaguarda se quisesse, mas não usou. Só que eu não queria. E não é por ser brigado com ele. Muito pelo contrário, ele e meu pai tem uma amizade gigantesca, maravilhosa. Meu pai é de uma educação, de uma fineza fora da normalidade, uma tranquilidade pra ensinar, pra escutar. Mas eu queria dar esse Claro. presente pra ele. Foi assim, o senhor criou um filho sacudido. Eu quebrei e dei a volta por cima. Foi sozinho. Assim, quebrei sozinho. Se eu estivesse junto com ele, eu podia pegar a mão dele pra me ajudar, mas eu tinha que aprender. E eu não desejo que ninguém quebre, não é isso, não me interpretem mal. Mas o homem que já quebrou na vida, uma pessoa que já quebrou na vida, não existe faculdade no mundo que ensine as lições que a vida te ensina quando você quebra. E são lições muito ricas, que elas são lições que englobam tudo. Relacionamento, pessoa, amizade, família, amigo, filhos, banco, empresa, negócio, responsabilidade. Tá tudo envolvido no aprendizado. E ali, meu amigo, você não tem outra opção, não. Ou você aprende, ou você aprende. É isso aí. Não adianta. Pra baixo não tem onde você ir mais. Você já tá no fundo do poço. Descer não desce mais. A tendência é subir. Então, meu amigo, vamos subir? É fácil? Faz força pra subir. Nunca foi. Uma comparação que eu faço muito, e eu digo muito a respeito disso. São dores que você precisa passar na vida para criar calo. Eu falo, você é pititim, quando você é pititim, seus dentes dói, você tem febre, você chora, mas o benefício é tão grande depois que você nunca vai lembrar disso na sua vida, né? Então, a experiência que você teve, a dor que você sentiu de quebrar, de ver a sua filha sem você poder falar o que era. A sua esposa, graças a Deus, uma grande mulher, chegar e te botou pra cima.
tudo isso é o que eu falo. É calo na mão que faz você pegar a coisa quente. Né? E é esse calo que você criou, né? Esse foi exatamente esse. E, inclusive, por exemplo, até hoje em dia, o Alex tá comigo, graças a Deus, já tem muitos anos que a gente tá junto. O Alex sabe, muito das coisas que fizeram a minha história ser escrita no pós-BBB, que querendo ou não, não é uma coisa que acontece com tanta facilidade, né? Da gente passar aí 4 anos e a gente tá só crescendo, só em ascensão, trabalhando muito. Mas foi justamente pelos aprendizados que eu tive naquela época. Sim. Então, quando eu comecei a fazer as coisas da internet, que eu saí do programa, que eu vi quando tava dando certo, e eu voltei pra minha casa, onde todos foram pra São Paulo, eu fui o único que voltei pra minha casa, pra minha cidade. E a gente continuou construindo essa nova fase, né, de influenciador ali nas redes sociais. A minha origem foi a que prevaleceu. Mas o pé no chão de quem já quebrou foi o que me segurou. Então eu não queria sair construindo um prédio de 10 andares de uma vez pra me mostrar pra todo mundo. Eu fiz a minha base. Então, se eu subisse 1, 2 ou 3 andares por ano, eu podia ficar despreocupado que eram degraus sólidos. Se no outro ano eu conseguia subir mais 1 ou 2, eram andares sólidos. Quem construiu 10 de uma vez, caiu, qual outra oportunidade teve para construir de novo? Acabou. Já era. Como é que você vê? Desculpa, só para. Depois pode. Continua, né? Porque eu você só vai. nesse assunto Vai. ainda, porque assim, quando você falou assim que você não pediu ajuda pro seu pai, falou. Muita gente pode interpretar isso como orgulho seu. Mas eu, pelo que eu estou vendo e sentindo aqui, eu falo assim, na verdade não é um orgulho, é porque você queria passar pela fase para não ter que acontecer isso de novo. Como eu fiz algo que eu trabalhei tanto, a gente colocou, poxa, foi tudo muito organizado, sabe? Os expressores, as máquinas, o container que a gente montou lá dentro pra refrigerar, pra ficar tranquilo pra minha turma, porque, pô, eram 12 funcionários de diária. Então eu tinha um lugar pra gente almoçar, tudo arrumado. A gente, pô, já tinha vezes que tinha que fazer algumas aplicações à noite, eu ficava lá até 10, 11 da noite. Então, como eu vi que eu quebrei trabalhando tanto, sem ter desviado R$1 pra nada, a não ser pra fazer acontecer, eu falei assim, cara, eu preciso aprender alguma lição disso aqui. Isso aqui não aconteceu na minha vida à toa. Porque quando você quebra na malandragem, na cachorrada, na palhaçada, você pode até falar pros outros. Ah, quebrei porque o negócio não deu certo. Mas na sua cabeça você sabe o que você fez. Agora, no meu caso, eu sabia que os erros tinham sido em clima, tempo e tal, forma tal, eu sabia já. Erro técnico. E técnico. Mas eu falei assim, cara, se eu quebrei desse jeito, é porque eu preciso passar por isso. E eu sempre tive muita fé em Deus, Nossa Senhora. Falei, eu preciso passar por isso. Eu tenho que aprender as lições. Não foi fácil, cara. Não foi fácil. E o cara me ligou 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, eu tava na porta do prédio esperando o motoboy me buscar. Na hora que eu falei alô, ele já veio me rasgando de lá pra cá. Rapaz, ele me xingou de tudo quanto é nome que você não imaginar. Só não me chamou de bicicleta velha, sem catraca. O resto, tudo que você imaginar. E eu caladinho. E eu fiquei sabendo que você é muito brabo. Você não vai responder nada, não? Falei, se eu tivesse certo, você não tinha me falado 5% do que você me falou. Mas eu tô errado, eu vou fazer o quê? Só vou te falar uma coisa, não deixa eu tomar raiva dessa conta, não. Falando pra você de coração, eu tô na porta do prédio, indo pra fazenda. Tô te passando aí 20, 30 mil por semana. E você tá me ligando nessa palhaçada toda, cara? E a conta dele era 300 e pouco. Falei pra ele que dentro de menos de um ano eu pagava tudo e como de fato. Ele desligou na minha cara, fui trabalhar, voltou de tardezinha, me ligou, você me desculpa, eu tava nervoso demais. Os caras me cobrando aqui, eu tenho esse dinheiro com você. Falei, não, tudo bem. Não, tá tranquilo? Falei, não. Te desculpar, eu te desculpo. Agora, se você achar que eu vou esquecer as palavras que você se referiu a mim. Não, eu não queria perder sua amizade, não. Falei, você não vai perder, não. Ele, sério, você já perdeu. Eu não tenho. Eu te respeito porque você é um homem mais velho do que eu. Mas, como amigo, nem na sua mão eu não pego mais, porque eu não vou ser falso com você. O cara chamar você de moleque, de vagabundo. Entendeu? Não tira o mérito da raiva dele, não. Mas eu atendia toda vez que ele ligava. Toda semana eu tava passando um pouco de dinheiro pro cara.
Cara, te xingar disso tudo 4h30 da manhã, assim, debaixo de chuva, esperando o motoboy levar você pra roça, cara. É foda. A gente que trabalha, sabe, é foda. Eu volto a refalar, se a gente tá trabalhando e faz cagada, desvia o dinheiro pra outras coisas, e tira o dinheiro pra pagar o trem aqui, compra a caminhonete, faz o trem, desvia tudo, aí o negócio vai pra água abaixo, ok. Aí o cara pode chamar outro e falar, você foi também, você vacilou, né, cara? Foi molecada de sua parte. Agora, na nossa situação, Você me fez lembrar uma coisa que eu sempre comento com o Roberto. Eu trabalhava numa fazenda, gerenciava lá, e um dia um funcionário, o Rubim chegou e ele tinha um problema de audição, então ele falava de um jeito diferente, falou assim, ô Walter, sabe de uma coisa? Sair do chinelo pra botina é bom demais, mas sair da botina pro chinelo é difícil demais. Você passou exatamente por isso. E agora, uma coisa a gente sabe, você sair da situação e ir pra boa é muito bom, sair da boa e cair na ruim é muito péssimo. E como é que foi sair de novo do chinelo e conseguir calçar a botina? olha, a gente pode até procurar a palavra pra falar, mas é uma gratidão fora da curva. Né? Não tem como. Você é outro homem pra começo de conversa. Você é outra pessoa. Tá. Quando você abraça o problema e você entende o que você passou e você consegue ver que tem pessoas que dependiam de você e que você fez algo que poderia ter colocado todo mundo na merda, né? Desculpa a expressão. E você conseguiu dar a volta por cima e conseguiu voltar pra bota de novo, você volta com a cabeça. O homem que realmente abraça uma dívida, abraça uma quebra, entende a quebra, entende onde ele errou e dá a volta por cima, se ele consegue passar por essas fases com fé, mas ao mesmo tempo respeitando o que ele passou, aceitando onde ele errou e entendendo os erros dele sem ficar culpando os outros, raramente ele quebrar de novo. É. Hoje, pra eu comprar uma bicicleta, eu penso 2, 3, 10 vezes, e às vezes não compro. Às vezes eu pago uma mensalidadezinha da academia, eu tenho não só a bicicleta, mas tem mais uma pancada de coisa. Tô usando um exemplo. Claro, Sim, mas dá pra entender. Mas hoje você não vai. Hoje o cara não me chama pra plantar um negócio, eu vou na tora. Hoje o cara não me chama pra fazer um negócio, eu vou de qualquer jeito. Não vou. Hoje, qual o peso da sua esposa e das suas filhas na recuperação sua de uma situação tão difícil? Se não fosse por elas, não tinha saído. Não tô tirando meu mérito. Não tô tirando a minha força física, não. Porque o que me fez aguentar foi meu corpo que aguentou. Porque quando a cabeça erra, quem paga é o corpo. É. Então quem errou, quem pagou, de certa forma, com o peso do corpo, fui eu. Mas se não fosse por elas, a garra que eu tinha, a vontade que eu tinha, a cobrança que eu mesmo tinha comigo mesmo, vinha delas. E elas nunca me cobraram nada. Mas só do fato delas terem segurado a minha mão, aquilo pra mim eu falo assim, cara, elas confiam em mim. É isso. Elas estão comigo. Então o mínimo que eu tenho que fazer é dar a volta por cima, por elas. Eu saía pra trabalhar, passava no beijo da Manu, dava um beijo dela, passava, dava um beijo na Alice, passava, dava um beijo na Val. Saía, uma por uma, eu rezava um Pai Nosso, Ave Maria, com elas dormindo baixinho ali. Para o Senhor protege minhas meninas, que eu tô indo embora buscar o sustento e volto. Me traz com segurança, pelo amor de Deus. E eu olhava pra elas e falava assim, aqui 3, as 3 confiam em mim, cara. Elas estão dormindo no sono mais gostoso do mundo, porque elas confiam no pai que elas têm em casa. Então, essa responsabilidade que eu abracei pra mim, sem elas terem me colocado, se não fosse por elas, a Val, a sabedoria dela em ter lidado com tudo, em ter segurado a minha mão na época que eu mais precisei, porque tem um ditado que fala, me ame quando eu menos merecer, porque vai ser a hora que eu mais vou precisar. Exato. Lógico que não pode ser um reflexo de qualquer situação, mas em situações como essa, cara, era a hora que eu mais precisava de carinho, de apoio, era aquela. Não é na hora que tá todo mundo rindo e achando bom e oba-oba. E ela me deu exatamente o que eu precisava naquele momento. Se não fosse o combustível que ela me deu, cara, eu não tinha dado conta, não tinha.
Não tinha te dar garra, a ganância, porque quando você quebra, compadre, aí você me desculpa. Mas se você não tiver a ganância de dar a volta por cima, você tem que se apegar em tudo. E o universo tem que saber que você quer também. E Deus tem que saber que você quer também. Porque a passagem bíblica fala, faça a sua parte, da minha eu farei. Faz a sua pra você ver se Deus não faz a dele. Opa, te garanto. Eu te falo porque por tudo que eu passei na minha vida. Quando eu quebrei, a maioria das pessoas falavam, isso não levanta mais nunca. Se não for o pai dele, não levanta mais nunca. Eu escrevi minha história. É isso aí. Só eu sei o que eu passei. Festa de pecuária, por exemplo, eu comprava camarote, chamava o pessoal pra ir, nem cobrava não, vamos embora pro camarote meu lá. Quando eu quebrei, eu não tinha dinheiro. Não podia, o dinheiro que eu tinha, eu tava com a avó, eu não ia tirar pra ir em festa. Aí um dia nos convidaram pra ir, eu fui. E lá no camarote eu falei pra avó assim, falei, um dia eles vão falar meu nome aqui, ó. Um dia eles vão falar meu nome aqui nessa arena. E quando eu saio do Big Brother, eles falaram. Queremos chamar o Caio e você recebe o título de embaixador da Expoana 2021-22. Palavra tem poder. Tem poder. E Deus conhece seu coração, Deus conhece suas intenções. Então, assim, quando você quer, meu compadre, quando você vai pra cima pra resolver, cara, não vai resolver hoje, não vai, mas tudo que você for fazendo vai diminuindo o tamanho do que vai ficando. O mesmo tempo que você gasta reclamando seria o mesmo tempo que você gastaria fazendo alguma coisa. Eu vejo várias pessoas acordando e reclamando todo dia da mesma coisa. Cara, não reclama da mesma coisa não. Faz diferente, tenta mudar. Você já tá vendo que isso tá legal, faz algo diferente. Vejo tanta gente desistindo, né? Pô, tem hora que eu encontro com o pessoal fala, cara, e aquele projeto seu foi pra frente? Ah, não foi não, Bastião, eu não segui. Falei, devia ter seguido. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que você teria gastado construindo ele, é o tempo que você tá aqui sem fazer nada, deixando ele pra trás. É isso aí. Cara, faz, não desiste não, vai, faz. Dentro da normalidade do negócio, faz. Sonha mesmo, acredita mesmo. Aí é um ponto que você fala, sonha, acredita e tal. E você falou várias vezes aqui de fé. O quanto isso é importante na sua vida, essa fé em Deus. Primeiro, porque muita gente fala de fé, fala assim, mas qual é o detalhe de você falar e você realmente praticar ela? Cara, qual a diferença aí? E o que ela pesa na sua vida, isso? Cara, muita gente... É porque é muito bonito você falar de Deus, né? É muito bonito você falar de fé, de religião. É bonito. Porque é uma coisa bonita. Mas vivê-la, ela tem... Pode-se dizer sacrifícios? Talvez. Tem gente que usa a expressão que você tem que viver no sacrifício. Cara, a minha fé começa assim... Eu não levanto da cama pra trabalhar sem antes ter tudo bem entre eu e Deus. Entre eu e Nossa Senhora. Não tá. Antes de eu pôr a mão no telefone, em qualquer coisa. É minha oração, bonitinho, que a santa fica do lado da minha cama. Com a velhinha desatadora de nós, medalha milagrosa, todo dia acesa. A hora que eu falo, bom dia, minha Nossa Senhora, meu Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma noite de sono, mais uma noite de descanso. Me acompanha, pega na minha mão, vamos comigo hoje. Se não for pra vocês não irem comigo, eu não quero nem ir, me deixa em casa. Porque eu acho também que quando acontece alguma coisa pra você não fazer, eu acho que são livramentos. É livramento. E tudo que eu faço na minha vida, eu falo em oração pra Deus. Senhor, seja meu sócio. Eu tô com um projeto começando agora, seja meu sócio nele. Igual se o senhor achar também que não é pra ser, o senhor já pode estar procurando jeito de ir tirando isso de mim. Então, essas são situações muito particulares que a gente tem que ter. Deus tá te ouvindo o tempo todo. E não tem ninguém que quer ser o melhor do que ele. Então, assim, a fé, ela tem que ser dita, sim. É bom as pessoas escutarem que a fé motivacionou, ajudou. Foi o que me deu combustível pra me segurar também, porque eu confiava que Deus ia me tirar daquela. Só que você tem que praticar. É igual, tem gente que me vê, porra, mas você tá com quase 7 milhões de seguidor e tal. Aí você encontra com um ou outro, fala, nossa, já me falava, nossa, você encontra seus amigos, você dá arroba, posta arroba dos outros, eu vejo você fazendo um vídeo com pessoas que são bem menores que você. Eu falo, cara, a vida é isso.
Se o pessoal entendesse, igual Deus fala na Bíblia, que de mão dada somos todos mais fortes, nós estaríamos vivendo uma realidade de um Brasil diferente hoje. Sem dúvida. Eu acho que essa questão de fé tem uma coisa interessante, né? Tem gente que quer praticar a fé transferindo a responsabilidade para Deus, né? É. Deus resolve isso para mim. E a fé não é nada mais do que você compartilhar. É você dividir, na acepção da palavra, a responsabilidade. Me ajuda, mas eu vou fazer aqui também. Porque Lógico. você transferiu o problema, não, Deus vai me ajudar. Fala, tá, eu ser deitado, Você aí vai deitado resolver aí. alguma coisa. Não vai ajudar. Não, então é muito simples o jeito. A fé é muito bom, mas se você deixar só por conta dela, não há Esquece. quem aguente, né? Não há quem aguente, não há conta que feche. Deus te fala explicitamente na Bíblia: faça da tua parte, que da minha eu farei. E você também tem que estar com o coração aberto. Quando a gente fala confia, entrega, espera, cara, tem que fazer exatamente assim, você tem que confiar. Confia. Cara, eu saía de casa, o Reis, que era motorista, que ele era o motoboy da empresa, e me levava pra fazenda. Ele falou assim: não, Caião, pede seu pra mim na caminhonete, mas como é que você vai ficar indo pra fazenda? Não importa te levar, não, mas pra você não pode, ó, você não pode viver desse jeito, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei: não, Reis, vai dar certo. E você tem muita fé, né? Eu falei: tenho, isso aqui é só uma fase. Isso aqui eu tô aprendendo as lições que Deus tá me dando. Daqui um dia nós vamos de caminhonete aí, pronto pra arrebentar de novo, não preocupa não. E tem um detalhe importante que você fala na fé, é você fazer, né? Que nem você falou, tenha fé, eu vou fazer, e entregar. Mas entregar de fato. De fato. Sem gerar dúvidas, né? Não, Porque a dúvida paralisa. a dúvida paralisa. A dúvida é uma âncora. Então você tem que ter essa... Você tem que ter totalmente essa como é que chama? Essa instrução de querer fazer, sabe? Porque, cara, a primeira vez que você confia e você vê Deus agindo, é tão maravilhoso que você começa a fazer mais. Você pratica Você mais, começa a né? praticar mais. É. Isso é muito interessante. E Deus, ele tem essa alegria de proporcionar, mas ele tá de olho ali. É. Você vai ser grato? Você vai virar as costas pra mim? Porque me procurar na hora que tá tudo fudido, você me procura. Aí melhorou, e aí? Isso aí. Eu acho que é mais ou menos assim, ó, eu vou depositar na sua conta, mas eu vou ver como é que você Mas vai eu vi gastar como é o que vai dinheiro, ser, né? porque senão... Mas é interessante nessa linha ainda, porque quanto mais você também compartilha o que você faz, o que você ganha, igual quando você fala assim, eu ajudo o cara no arroba menor, ou etc e tal, isso volta em dobro pra você. Moço, a gente ajuda umas instituições carentes. Eu nunca falei disso. Acho que é a primeira vez que eu tô falando, mas eu não vou me estender, que eu faço porque eu quero. Cara, você não tá entendendo o tanto que Cara, é muito engraçado. Quando eu comecei, não é que eu tava com problemas, não era, mas quando eu comecei a fazer essas ajudas, cara, mas as coisas começaram a trabalhar de uma tal forma pro meu lado de outros pontos, e eu não entendia, né? E aí um dia eu rezando na igreja, eu sempre gosto de passar na igreja e rezar um terço na igreja, sabe? Sempre eu dou uma passadinha e rezo um tercinho lá, rapidinho. E aí um dia eu rezando, eu falei: senhor, mas estamos numa fase tão boa, eu não fiz nenhuma alteração tão estrondosa de conteúdo, de linha, pra ter dado essa virada de chave. Pô, mas que... Obrigado. Vou rezar o texto aqui de agradecimento às bênçãos que estão chegando na minha vida, pra minha saúde, para minhas filhas e tal. Na hora que eu acabei, que eu levantei, tinha uma menina, uma mulher que tomava conta de uma dos setores, de um dos lugares que eu ajudo. Falei: oi, tudo jóia, querida? Ela: oi, Caio, tudo bem? Falei: tá tudo bem? Ela falou: olha, esse mês a gente não sabia como é que ia fazer e mudou uma pessoa aqui, ela não tinha, lá no escritório, a gente não sabia que ela não tinha colocado o seu nome na lista, porque a gente deixa seu nome em planilha separada para não entrar funcionário novo e esparramar, que você não quer que esparrama, né? E aí ela não computou a sua ajuda, e a gente ficou desesperado aqui. Você sabe que a gente vive no limite. E aí depois que eu fui ver que tinha caído o seu pagamento, eu vim aqui na igreja agradecer. Aí despedi, fiquei com aquilo na cabeça. Na hora que eu saí, eu falei: aí, ó, perguntei pra Deus, né? Indaguei, sem maldade. Ele te deu a Ele me resposta. respondeu: falei: você tá ajudando, eu tô te ajudando.
Cara, e tem coisa mais bonita na vida, mesmo que ele não me desse ajuda. Tem coisa melhor do que você ter condição de ajudar e eu se ajudar. A única coisa que eu sempre penso é assim: existem 2 buracos. Dentro de ambos os buracos tem uma pessoa com a mão levantada. Só que você tem que saber quem você vai ajudar. Porque um vai pegar na sua mão pra sair. O outro vai pegar na sua mão pra te puxar. É. Então, assim, a gente tem que saber ajudar quem quer ser ajudado. É igual conselho. Conselho, você sabe pra quem que você pede. Só que se você quiser escutar o que você quer ouvir, você sabe. Quem você pergunta. Se você quer escutar uma verdade, você também sabe quem você procura. Ô, Caio, a gente fala. Logo, logo nós vamos falar dos seus sucessos que você conquistou, tudo, além desse que foi enorme, mas a gente fala muito dessa questão da. A decepção, ela é muito construtiva, né? Ela ajuda muito. Mas como é que foi? Porque você trabalhar pelas suas filhas, você trabalhar pela sua esposa, tá? Como é que foi a sua conversa com o Caio? Como é que é essa conversa interna de você reconhecer a derrota, reconhecer a culpa pela derrota? Que peso tem isso pra você? Olha, eu me culpei por muitos anos. E às vezes eu só não me culpei mais porque, graças a Deus, eu não consegui deixar faltar o básico em casa, sabe? Mas eu me culpei muito. Fala, cara, como é que você fez isso, Caio? Porque a vida toda era eu, Jesus Cristo, Nossa Senhora, caminhonete e estrada. Então eu sempre conversei muito com eles e comigo. Eu falava, cara, como é que eu fiz isso, cara? Como é que eu não... Cara, ia me cobrar, porque eu falava, cara, você mexe com o rosto a vida toda, como é que você vai entrar num negócio desse tamanho, questão de dinheiro, sem saber como é que é? Sem saber nem pra quem você ia vender, como é que funcionava. Olha o tanto de gente que você colocou em uma situação difícil por culpa de uma ação sua. Você com a vida tão estabilizada. Nossa, foi difícil demais. Eu sofri demais. Eu sofri demais. Não pela situação minha, porque se fosse só eu, mas Foda-se. foda-se. Mas não era só eu, tinha 3 mulheres dentro de casa. Mas você não acha que isso pode ter sido até uma maneira, igual você fala, que você sempre reza e faz e tal, de Deus te mostrar e falar assim, ô, baixa a bola, que você tá achando que você é tudo isso, eu vou te mostrar que você não é tudo isso. Mas é isso. Pra te... Concordo plenamente, porque a gente já tava num nível que assim, era Deus no céu e pra plantar milho era eu na terra. É, o Caim do milho. O cara me veio tava estourado, achando que tava tomando conta do mercado e aquela loucura. E às vezes Deus pode ter falado assim, peraí, amigão, vem cá, meu filho, deixa eu te mostrar que não é por aí não. E às vezes eu ia avançar pra uma coisa muito maior, podia ter tomado uma pancada muito maior. Exatamente. Ele te livrou daquilo livrou que você não ia conseguir levantar nunca. Nunca. Ou podia ter colocado meu pai na merda. Exatamente. Entendeu? Então, tudo é onde entra a fé também. A gente tem que ser grato. Ou, tudo conspira pro bem para aqueles que a fé tem. Até quando você tá errado. Você errou. Assume que você erra, aguenta as consequências e dá a volta por cima. Aí eu não posso perder essa oportunidade. Inclusive, agora você tá errado. Eu ia falar, Tinha. Essa é boa. Desculpa. Essa é boa. E Rodolfo, velho. Bom demais. Essa ficou famosa. Essa ficou ótima. Ficou bom. Você tem o seu jeito de fazer as coisas, sempre muito engraçado, sempre de alto astral, brincando com as coisas, que é mais ou menos o que eu sou também. Eu gosto de fazer piada de tudo, porque tem que ficar leve. Da onde saiu? Esse negócio ficou adormecido muito tempo quando a situação estava feia, ou você não perdeu esse bom humor, tentou manter? E como é que isso aí foi parar na internet? Cara, eu nunca perdi, não. Hoje, por exemplo, hoje nós estamos num bate-papo e ele foi pra caminhos que foram mais emotivos, então a gente acabou tendo mais... O meu jeito engraçado, cara, a vida toda foi de jeito. Mesmo quando eu tava quebrado. Eu passava na porta do restaurante com o meu cavalo, por exemplo, brincava assim, mano, tem problema, um dia nós vamos voltar pra cá diferente, viu? Um dia o pessoal que vai chamar a gente pra vir pra cá, e eu brincava, você nem imaginava. Mas brincava, quer dizer, então eu sempre tentei levar isso, porque a alegria já era a única coisa que eu tinha naquele momento. Uhum. E eu sabia que ao fazer rir, eu trazia momentos bons. E era onde eu precisava
eu precisava que a minha casa fosse meu ponto de alegria. Sem dúvida. Então eu precisei alimentar realmente isso para que isso fosse algo para me manter minha família bem. E aí, quando eu caí no programa, eu já topo o Rodolfo. Foi 1 minuto de conversa, eu já tava aprontando aquele rolo inteirinho. E por aí que foi. você foi parar no programa? Faltava 240 mil pra me poder pagar de conta. Hum. Já não tinha mais de onde tirar. Já tinha levantado 1 milhão, 1 milhão e pouco. Vendi os carros, foi pra 1.300, faltava 240 mil. Não tinha de onde tirar mais. Não tinha o que fazer, não tinha serviço mais pra fazer. Não dava mais, sabe quando você não tem mais da onde tirar a revisão das marcas perto, eu fiz tudo. Procurava um trem de um lado, procurava um trem do outro. Era um trem que me dava uma dor de cabeça danada pra sobrar 4 mil, 3 mil. Falei, não, de 3 em 3 pra chegar em 200, não vou dar conta. Falei, vou fazer a inscrição desse negócio aqui. Tava deitado, eu e a Val vendo televisão. Eu vou fazer a inscrição, amor. Ela faz. Falei, pelo menos 200 mil. Não é possível que eu não ganhe lá dentro, não trem. Eu não fazia ideia como é que era marca digital, né? Falei, ao menos, vai que ao menos 200 mil não faz, amor. A gente não sabe, às vezes faz, né? Porque se não der dessa daí, eu vou sentar com meu pai. Faz. Fiz a inscrição, pá. Caí no programa. Mas chegou lá, foi só alegria. Por um lado. Mas ficar longe da minha família me consumiu demais. Eu quebrei o pé na 3ª semana. Quebrei o 5º metatarso, o osso do dedinho assim. Então, cara, o que me manteve lá dentro, pra me dar força pra ficar lá dentro, volto de novo. Foram as meninas e a Val. Que eu falo, cara, eu tenho essa oportunidade aqui, agora eu não posso fraquejar. Elas vão ficar longe, eu chorava lá dentro. Porque eu sabia que a minha mais novinha, Manu, a Alice já entendia um pouco, a Manuzinha não entendia, a Manu me chamava demais. A hora que ela falava, papai, quem que ia lá? Eu não tava lá. Como é que você explica pra ela aí? Depois eu vi que a avó colocava ela pra me ver na televisão e tudo. Mas, cara, eu tô lá dentro, no meio de uma quiçaça, num trem daquele, todo mundo doido pra arrebentar comigo. Mas eu falava, cara, é a oportunidade que eu tenho de mudar a minha história de novo. Eu preciso aproveitar. No dia que eu saí, que eu paguei Você vê que a vida é engraçada. O Serasa me cobrava e foi com o Serasa que eu paguei a conta, você acredita? Vai ser patrocinado. Eles me chamaram pra uma ação, essa ação ficou no Twitter 3 dias, no assunto mais falado do Twitter, cara, tem lógica. Porque não tinha coisa melhor. O meu fã-clube chamava Caioteiros. Chama. Deixa vocês. Então os caras brincavam dos calote. E aí, o Serasa veio e pôs pra arrebentar com tudo. Pancada que foi aquela ação, viu, rapaz? Que coisa boa. Engraçado. Eles que pagaram a sua conta. Fizemos uma ação junto e estamos. Então, cara, a vida ela é isso. É altos e baixos mesmo. É altos e baixos. Só que aí, a hora que você consegue passar por uma, que você chega numa situação igual eu cheguei hoje, de eu já ter passado por um lado, aí tem gente que foca em riqueza. Cara, eu quero uma estabilidade tranquila. Sabe, eu quero poder deixar minhas meninas... quero poder manter minhas meninas estudando tranquila. Quero poder passear com elas sempre que possível. Sabe? Quero que minha esposa também tenha as coisinhas dela, faz as coisinhas dela. Eu não, moço. Eu não importa. Tem gente que pode achar que eu sou bobo, igual eu já ouvi muitas vezes. O Caio é trouxa, bobo. A gente tem que pensar na gente, os outros que se lascam. Você tem que pensar em você em primeiro lugar. Cara, desculpa, mas eu não consigo ficar feliz se minhas filhas não tiverem. Se minha esposa não tiver. Sim. A conta pra mim não fecha. Não faz sentido. E eu me sinto muito mais feliz em proporcionar as coisas pra elas do que pra mim. Porque pra mim, eu fazer pra elas estar tudo bem e o amor que eu recebo delas em troca, meu garoto, Ninguém paga. ninguém paga. Da minha mãe, do meu pai. Minha mãe também é uma pessoa fantástica. Aí não tem Serasa que sustente. Não tem Serasa que sustenta, não. Se tiver precisando meter mais borracha no mundo aí pra voltar, mas pra deixar elas tranquilas. A gente fala isso brincando, mas a minha vida é essa. Meu foco é quem tá perto de mim tá bem. Muito bom. Eu trabalhei na roça praticamente eu e a minha turma, mas o meu pessoal era muito sozinho. Então eu aprendi a lidar com muita coisa sozinho, a enfrentar muita coisa sozinho. Essa base me ajudou também quando eu quebrei, mas se não fosse a ajuda da Val e aí Deus, essa força que eu tinha não dava. Porque você sabe que você tem uma força só até a hora que você precisa dela. Só que se você não tiver muito bem guiado, você também não sabe usar. Porque Você tem não que tá saber ali, usar. vamos, bora. Eu sei que você dá conta, rapaz, vambora. Eu confio em você. Quando isso vem
de uma fala que você sabe que tá vindo do coração, que vem com confiança, igual eu escutei dela, da Val, a sua vida com sua cabeça trabalha diferente. Você fala, "Mas confia em mim", se ela confia, porque eu vou dar conta. Rapaz, você vai embora. E vou te falar, isso aí é um belo de um exemplo para várias mulheres que de repente estão assistindo isso, porque isso é de fato. Nós, homens, temos essa... Se a gente tem a força ali em casa e ela fala, não, pode ir que eu acredito em você, É diferente. cara, você vira do avesso. vira. Você vira 24 horas sem dormir. Né? Então, essa é a importância da mulher, igual sua esposa foi nisso daí, é fantástico. Porque eu digo pra você, se não fosse isso, você não levantava. Não tinha levantado. Porque se a gente conhecer assim, mas é fato. Mas se ela Porque se ela tivesse ficar só apontando dedo. Não, eu não vou nem muito longe. Vamos supor que ela não tivesse apontado dele, mas só se ela tivesse levantado, pelo menos a dúvida, já tinha dado merda. Exatamente. Já tinha dado ruim. A partir do momento que ela me apoiou, que ela falou, isso não é nada pra você, você vai sair dessa, vai ser mais uma vitória na sua vida, que ela falou com firmeza, aquela confiança que ela me passou ali, confiança essa que nem eu não tinha. É o combustível que você precisa. Combustível que eu precisava pro meu corpo trabalhar. É isso. E fica pra quem tá assistindo. Quando a pessoa, quem tá do seu lado, seu companheiro, sua companheira, passar por alguma situação financeira, deixa eu te falar, não julga não. Porque você pode ter certeza absoluta que ele tá aguentando uma dor de culpa gigantesca. E você apontar o dedo, você só vai piorar. Apoia, ajuda, dá força. Porque não adianta a pessoa te apontar o dedo. Porque todas as dores que você imaginar, Você tá quem sentindo. quebrou já tá sentindo. Exato. Então, se tomar mais dedada, mais pontada, mais... Não vai resolver nada. Não vai resolver Não nada. vai. Só vai piorar. Agora, você pegar alguém pra te ajudar a curar a sua ferida, meu amigo, você vai vencer. Isso aí pra você não é nada. Você é um trabalhador, você é firme, você é inteligente, você sabe, você não tem preguiça. Você vai dar a volta por cima, quebrou trabalhando, você vai dar a volta por cima, vai dar certo. Rapaz, você dormir com essa frase na cabeça todo dia, você ia acordar 6 horas da manhã pra ir trabalhar, na época do milho acordava 3 pra ir trabalhar sabendo que quem tá do seu lado ali, ó, confia em você cegamente. Ah, para com isso. Não tem coisa melhor, não. Agora, deixa eu te perguntar. Hoje, o Caio é mais influencer ou é mais agricultor hoje? Olha, a parte de influência toma muito tempo, certo? E não tem como eu ser totalmente produtor, porque o produtor ele não tem meio termo. Ou você é ou você não é. Ou você tá lá ou você não tá. Então hoje, claro, eu ainda tô muito ali na fazenda, acompanho muito as coisas, um pouco mais de longe, mas essa área de influenciador é mais pesado. Mas por eu sentir tanta falta do agro, foi o que eu trouxe sempre o agro para as minhas redes. Cada vez eu venho trazendo mais. Ou seja, você fica junto Então eu com fico junto ali com o agro. Não fico totalmente na linha de produção da fazenda, que eu sinto muita falta, mas tô confiante que é tranquilo, que meu pai e meu tio fazem um belo de um trabalho. Mas essa área de influência ainda é muito boa e eu me sinto bem também. Porque a gente tem levado a bandeira do agro para lugares que ele precisa estar. Isso é muito E positivo. a gente precisa estar cada vez mais forte, mais junto. Porque a gente sabe os ataques gratuitos que a gente recebe. Vocês sabem disso. Fato. Então, não tô querendo levantar nenhuma polêmica, porque todo mundo sabe. Mas é fato. Isso é fato. A gente apanha gratuitamente por coisas absurdas. E o que mais me dói é por saber que o que a gente apanha, na sua grande maioria, é pelas pessoas que, por falta de informação. Não é só opinião, não, que igual a gente estava conversando. A pessoa tem uma opinião diferente da gente, tá tudo certo. Agora, se apanhar pra uma pessoa que não sabe o assunto, seria mesmo quando você querer conversar comigo sobre motor de avião. E eu queria brigar com você, sendo que você sabe. Pô, eu não entendo nada, eu vou falar o quê? Então é uma situação que ela percorre. Então eu me sinto muito bem em estar junto. Igual tem muita amizade com os primos agros, sabe? Estavam lá em casa comigo essa semana. Estão vindo aqui também com vocês daqui uns dias. Então, cara, a gente tem levantado essa bandeira o máximo e o mais alto que a gente puder. Porque a gente é nós somos os grandes responsáveis da economia do país. E não é clichê essa frase, não. Isso é uma realidade. Realidade. Entendeu? E isso tem que ser respeitado, porque não é fácil passar o que a gente passa lá, cara. A gente controlar tudo que a gente consegue controlar, operação, maquinário, semente, a gente escolhe o diesel, escolhe a semente, escolhe o adubo, escolhe os tratos culturais, escolhe os defensivos, escolhe tudo. Mas o tempo não somos nós. Chuva e sol, a gente não sabe quando é que vem. Então a gente vive numa gangorra sem saber o que vai acontecer.
Os tratos culturais, os defensivos, tem o time certo de fazer a aplicação. Dependendo de como é que tiver o sol, você não faz. Dependendo de como é que tiver a chuva, você não faz. Então, isso é uma das vertentes de dificuldade que a gente enfrenta. Pra gente entregar os produtos que a gente entrega pro mundo inteiro e, às vezes, tomar uma crítica gratuita. Para com isso. Então, é uma coisa que a gente leva muito, muito a sério. Esse posicionamento que a gente tem hoje, e a força e aonde a gente quer chegar. Então, se tornou também uma paixão que eu não sabia que eu tinha, que era essa paixão por falar, por influenciar, por estar à frente. Mas hoje a gente faz com muito carinho, com muito amor, com muita responsabilidade. E vou te falar, tudo isso graças ao repolho. Graças ao repolho. Tá vendo como é que a vida é engraçada? Se eu não tivesse quebrado lá com o repolho, nada disso estava acontecendo, cara. É verdade. verdade. Repolho não faz só você peidar fedido, não. Faz Também não. tem outras coisas. Tem outras coisas. Eu falo pra você, cara, de tudo que você passa na vida, você pode saber que se você souber entender o que tá acontecendo, aceitar o que aconteceu, você vai entender o caminho que você tem que seguir. É isso aí. Olha, eu aprendi uma coisa quando eu lutava judô, eu sempre falo isso porque eu acho que é uma coisa importante pro pessoal que tá em casa ver. A história é a seguinte, o galho seco, quando começa a nevar, a neve vai acumulando nele, ele vai aguentando aquele peso até que ele não aguenta mais e quebra. O galho flexível acumula o mesmo tanto de neve, ele faz assim, a neve vai embora e ele volta a ser o que era. Então a gente tem que ter essa flexibilidade para você lidar com o problema, para você não quebrar, para você não morrer, para você não perder a luta. Muitas vezes essa flexibilidade pode parecer uma fraqueza sua, mas na verdade é uma maneira de você se desvencilhar do problema e voltar a ser o que era, né? Alô, bonito. É bonito. Isso é muito bonito. E é uma beira de uma realidade. É isso. Você tem que saber. Quando você tá. Os problemas que eu passei, por exemplo, eu chegava em casa, eu não descontava nada lá em casa. Por quê? Eu tinha que saber que era um dia de cada vez. Era um dia de cada vez. Eu não ia Vai sair com uma esperando. semana pagando todo mundo que eu Ah. tinha. Então adiantava eu me estressar tanto. Não, você se preocupa, claro. A gente que é honrado, sistemático, a gente preocupa. Só que você se preocupa e você fala assim, cara, adianta eu me estressar tanto? Não vai resolver. Eu preciso ter a cabeça fria me achando outras saídas pra me resolver o problema. Entendeu? Então, assim, o foco, às vezes, não pode ser o problema. O problema já tá feito. Já foi. O leite já foi derramado. Agora é procurar a resolução. Então, você tem que focar nas resoluções. Acho importantíssimo tirar uns dias pra você entender onde você errou. Sabe? Fazer a descrição. Errei nisso, por causa disso, errei. Pronto, entendeu o seu erro. Ah, não vou plantar repolho mais nunca. Não. Mas eu aprendi. E isso serve de lições até para outras culturas. Ponto. Mas aprendi. Depois que você aprende onde é que você errou e assume e aceita que o erro foi seu, sua vida vai pra frente. Agora, o que adianta eu chegar aqui e falar assim, foi 2 caras que pôs na minha mente pra plantar repolho, os caras me fuderam. Não. Ninguém. Tá transferindo culpa. O cara não pôs uma arma na minha cabeça e mandou eu plantar. Eu fiz porque eu quis. Entendeu? Então, O que você acha hoje? Porque a agricultura, a gente sempre fala muito isso, né? A agricultura, a tecnologia está muito alta. E às vezes a gente fala assim, a agricultura, essa tecnologia é só para o grande e não para o pequeno. Você acha que realmente a tecnologia só serve para o grande ou você acha que o pequeno também ele consegue se inserir nisso e às vezes ele não sabe como, mas tem ali, ele tá às vezes gastando com uma coisa que ele podia ter uma mudancinha usando a tecnologia, ele muda a produtividade de tudo. você respondeu na sua pergunta. Tem muita oportunidade tecnológica para o pequeno produtor? Muita. Muita facilidade, ganho de tempo. Até mesmo porque, se você for parar para analisar, o pequeno produtor ele também não tem como ter muita mão de obra, Claro, certo? Claro. Então a tecnologia para ele é fundamental. Não é isso? Só que eu acho que ele não sabe. E às vezes ele gasta com mão de obra. E muito. Sai mais caro para ele. Bem mais caro. E tem várias coisas que você faz a conta que dá mais caro. Você usou até aqui no plantio, monitoramento de semente. Monitoramento de semente. Você evita um Badec lá em cima que vai te tomar R$200 por dia. Ó, Badec, só explica o que é o Badec Badec é o profissional que fica lá de cima. lá em cima da plantadeira, fiscalizando e fazendo a
Ele fica fazendo o check-up da plantadeira, pra ficar mais fácil de entender. Então ele olha se as catracas estão tudo correndo, se tá jogando adubo, se o adubo tá acabando, se a semente tá acabando. Às vezes ele desce, dá uma cavadinha pra saber se tá saindo a semente mesmo, se o adubo e a semente estão na altura certa. Então ele é o cara que tá ali cuidando de olho da plantadeira. Enquanto o operador foca só no trator e ele foca só na plantadeira. Então ele que monitora. É o operador, É o operador da plantadeira. Só que pode esse dizer. cara, você paga uma diária pra ele. Você paga uns 250 por dia. Faz a conta pra você ver. Aí se você pega 250 por dia, em 20 dias, em 20 dias, 5 mil. Se você pega um monitor de semente pra uma plantadeira pequena, por exemplo, paga ele, o cara te parcela pra você pagar. E outra. Esse nome eu gostei desse. Operador de plantadeira, por exemplo, esse nome foi bom. Ele não vai te dar 100%. Ele tem o erro humano, Ele não tá ali olhando se tá saindo mesmo ou não. Tem o erro humano. Monitor de semente é por sensor. Se parar de passar a semente ali, ele te acusa na hora. Então, você já pensou o que é o custo? Custo-benefício. Custo-benefício. Aí entope uma hora um adubo, parou de cair adubo, você só vê na hora que a mangueira solta. Vai saber quanto tempo ficou sem cair adubo. Então, assim, isso é uma das tecnologias que podem ser muito bem implantadas. Só que eu acho que falta o conhecimento. Acho que as empresas e as pessoas talvez tinham que tentar mostrar mais para eles isso. Porque às vezes, muitas vezes, o pequeno acha assim, não, essa tecnologia não é pra mim, que é só pra cara grande. E aí você fala, o cara tá pagando os 250, às vezes ele paga todo dia, ele vê sair os 250, ele não faz a conta. Faz a conta do final do ano. No final do ano, e detalhe, que às vezes ele vai pagar essa conta só com aquele negócio, o sensor falou, ó, não caiu ali a semente, aquele tanto que não caiu, que ele já identificou. Exato. O ganhou. investimento da operação fica talvez nem no salário do cara, fica só na Exatamente. perca da lavoura. Exatamente, porque o outro é humano, é normal. É humano. Normal. Então a tecnologia, ela tá aí pra todo mundo, né? Tá aí pra todo mundo, disponível pra todo mundo. E outra coisa, em várias escalas. Você tem a mesma tecnologia pra um cara que planta 10 mil hectares, a mesma tecnologia em proporção. A tecnologia é a mesma. Só que num porte menor pro cara de 1.000, pro cara de 500, pro cara de 10, pro cara de 100 hectares, 50 hectares. Ele tem. Pra 5 hectares, pro agricultor familiar ali que o cara planta. Tem, cara. Não adianta, Não tem. adianta você pensar que não é pra você, né? Vai atrás, né? Vai, você como a pode ir gente fala atrás. na pecuária. Quando fica falando, mas tecnologia é caro. Não, começa, faz rotaciona o pasto. Tecnologia é barata. Divide os piquetes. Divide piquete. Isso né? é tecnologia. Tecnologia. Você joga, aí você ficar preocupado às vezes num passo, vai chegar perto da chuva, se eu jogar uma ureiazinha no meio de um passo, pra ele vir mais grosso, pra ele estar mais tranquilo. É tecnologia e é barato. Te garanto que é muito mais barato que você ter que comprar um silo. Porque na hora que você faz uma adubação, você consegue criar massa e deixa aquele passo vedado para seca, que ele vai ter muita massa para seca. Então você entende como é que é o investimento para diminuir outro custo? Porque o silo na seca, cara, é um absurdo de caro. Então, assim, são implementações que... Cara, a tecnologia é para todos. Tecnologia tá para todos, pro grande, pro médio, pro pequeno. Ela tá para todo mundo. E quem tá usando, tá se destacando. Quem tá usando, tá crescendo. Porque o cara descobre uma tecnologia numa área que ele planta de 10 hectares, ele descobre que aquela tecnologia ele pode plantar 20. Às vezes ele só não plantava o 20, porque ele tava com medo do 10 não dá. Na hora que ele vê o implantamento da tecnologia ali fazendo acontecer, ele já cria mais uma força para ele ir, para aumentar um pouquinho a vida dele. Cara, isso é dados reais. Isso não é. Nós não estamos aqui vendendo tecnologia, não. Nós estamos falando de Claro, algo que não, fato. sim. É uma orientação. Orientação técnica. É isso. Nós já passamos de 1h20 aí, Caio. Estamos indo pro final. Eu queria entender, assim, na sua cabeça, o que você imagina pro agronegócio brasileiro daqui 10, 20 anos? Bom, eu acho que nós precisamos nos unir mais. Eu acho que tem algumas áreas, algumas regiões, eu acho que a gente precisa, acho que o produtor precisa se unir mais, porque eu confesso que eu fico um pouco com medo de como vai estar a agricultura daqui a 10 anos. E eu não digo medo, não é da falta de conscientização do produtor, não. Porque o produtor está muito consciente. O produtor já sabe. Antigamente nós tínhamos, por exemplo, a tabelinha certinha da época de plantar. Que a gente sabia que a chuva vinha.
Hoje a gente não tem mais nada, porque a gente já sabe que o clima mudou muito. Então o produtor, então quem fala que às vezes, o cara tá com medo de 10 anos por causa de desmatamento, por causa disso, por causa daquilo, por parte do produtor, não. O produtor tá muito consciente. Exato. Eu tenho medo daqui a 10 anos do que tanto a parte política, tanto a parte dos outros países vão reagir com a gente pro resto dos 10 anos. Eu não sei como é que vai ser isso. A gente não vem caminhando por uma fase boa. Dá uma olhada nos resultados das feiras que nós tivemos esse ano. O produtor tá todo mundo com medo. Olha o custo, o tamanho que tá o custo de produção hoje. Caríssimo. Olha o preço do adubo, como é que tá, o preço de semente, como é que tá, o preço de implemento. Lógico, mão de obra cresceu também, mas essa aí eu não pontuo, porque nós também, com muita tecnologia, é diferente do cara trabalhar né? Lógico. Com tecnologia, você tem que investir em tecnologia, você tem que investir em um bom profissional. Esse ponto aí eu não falo nada. Mas o resto tá muito caro. E até onde vai parar? Então, eu fico preocupado com dentro de 10 anos como nós vamos estar. Eu acho que se a gente não tiver aí uma tentativa de união para que a gente possa, sim, tentar mudar um pouco essa história, eu acho que vai ficar cara a conta pra gente estar na frente. Porque já tem muita gente parando de plantar. Tem muita gente que não tá dando conta. O pessoal vai... Eu acho que pela dificuldade o pessoal vai chegar uma hora que o cara não vai dar conta mais. Igual o pessoal fala, o cara tá enterrando quantos milhões na terra pra poder plantar. E aí vai colher, sabe de que jeito? Na hora de vender, acontece o que anda acontecendo. Com uma incerteza. Uma incerteza desse tamanho. É porque hoje, ó, vamos dar um exemplo prático. Hoje, quantos R$1.000 você coloca na frente de um hectare de milho? Você tá doido? Ó, 1 hectare de milho hoje, você pode ficar preocupado. Você pode colocar uma conta com 2 coberturas, tal. Você pode fazer uma conta de uns 3.500, 4.000 por hectare. Você bota isso na adiantado. E não sabe o que vai dar. Sabe o que vai dar. E isso eu não tô computando tudo, não. Eu tô jogando ali um adubo, uma semente, um TS, ali não tô computando ali a taxa do funcionário, um desgaste maquinário, um diesel. Tô colocando custo bruto da terra. Não vamos nem falar coisa... Custo de oportunidade. Uma área de 50 hectares, quanto que ele já pôs na frente? É uma pausa. Não vamos falar de pequeno assim, mas tá ali. O cara já botou 200 muito. conto ali. Ó. É fato. E muito. E é muito dinheiro. Então, assim, eu só acho que a gente precisa levantar mesmo a bandeira do agro no país. A gente tem que estar junto mesmo do agro no país, porque nós estamos em tudo. E eu acho que. Eu não desejo que construam estátuas de produtores rurais pra gente ser os reis. Não é nada disso que eu falo. Nada disso que eu quero. A única coisa que eu queria era uma valorização maior e uma ajuda maior pra gente continuar produzindo. Porque não tá fácil produzir. Não tá fácil, não tá barato produzir. Não é brincadeira mexer com o agronegócio no Brasil hoje. Todo mundo sabe, vocês são exemplos, vocês estão aí à frente da MF Rural, vocês sabem disso. Não tá fácil. Não. Agora, estourou uma guerra. Olha que prejureia pra onde já tá indo. Olha quantas alterações o país sofre. Olha o preço de combustível, como é que nós estamos trabalhando com o preço de combustível. Então, isso eu digo, não é um ou outro líder político, não. Eu tô falando de um cenário total, tô falando de um cenário nacional. Independente de quem tá à frente ou não, precisa-se de pessoas para olharem pro agro. Porque se vocês deixarem o agro acabar, o país se enterra. Perfeito, concordo. Nós estamos aí na alimentação, nós estamos no medicamento, nós estamos na roupa, nós estamos nos carros, nós estamos na tecnologia. Exatamente. Entendeu? Tá em tudo, né? Nós estamos em tudo. Só que como é que nós vamos ter força para continuar produzindo? Não tô dizendo que a gente precisa ficar milionário, não. Mas você sabe que no final das contas tá arrochado. O pessoal fala, mas vocês querem o quê? Folga? Todo mundo tem. Não, mas calma lá, não é isso, né? É isso. É uma questão de... que a gente vê isso, o Brasil hoje é muito atacado, igual você falou, por países de fora. Eu não digo nem porque eles sabem exatamente o que nós somos, por isso que eles atacam a gente, porque eles têm medo da gente lá na frente. Só que, porra, esses caras, o que eles têm de subsídio, cara, do governo... É coisa de louco. É maluco. O produtor brasileiro não tem isso. E tem uma proteção contra o produto que vai entrar lá, né? Então, assim, aqui o cara é do saco roxo, né? Vamos falar assim, né? Aqui o cara tem que ser tabacudo, senão não vai, não. Tem que ser o quê? Tabacudo. Tem que ser firme, ponta firme. Senão não vai, não, compadre. Senão ele não dá conta, não. Essa eu não tinha escutado. O saco tem que ser roxo, menos o repolho. Menos o repolho. O repolho nem da salada eu não como mais. Meu, agora deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Você falou no começo
do seu pai. Começou com seu avô, com seu pai e tal, e seu pai foi um mentor para você, né? O que é ter um pai presente, ô Caio, na vida, como mentor do seu próprio negócio? Cara, nada teria acontecido na minha vida sem as ajudas dele. Eu poderia ter lido o que ele falou num livro, mas o cuidado que ele teve em usar cada palavra para me ensinar, por me conhecer tão bem e saber a forma e a hora certa de me ensinar, de me chamar, de conversar, fizeram com que eu fosse o homem que eu sou hoje. Não só nos negócios, mas como pai, como marido, como filho. Então, a presença dele na minha vida, ela foi fundamental para mim ser quem eu sou hoje e estar onde eu estou hoje. A diferença é estrondosa. Eu vejo que conheço muitas pessoas que perderam o pai muito novo e tal. É muito dolorido. Porque eu tenho o meu e eu sei o quanto mudou na minha vida. E o que mais me dói não é nem quem perdeu. É quem tem ainda, mas vive como se não tivesse. Exato. Lógico, a gente não pode explanar, porque a gente sabe que existem pais e pais. Mas eu acho que existem filhos e filhos também. Exato. Então, tem gente que só percebe isso quando já perdeu. E eu, graças a Deus, a coisa que eu mais fiz na minha vida foi viver junto com meu pai e minha mãe o máximo que eu posso. Briga, puxa a orelha, fala. Deixa falar. Faz parte. E se não tivesse puxando a orelha? É isso aí. E se não tivesse me chamando a atenção? Pai e mãe que não chamam atenção é igual mulher que não tem ciúme. Pode preocupar que tá errado. A pessoa tem que preocupar. Não pode ter o exagero, né? Mas... Lógico, tudo dentro da normalidade. É o cuidado, é o zelo, é a atenção. Isso é fato. Tem que ter mesmo. Tem que ter. Tem que ter. A gente falou aqui no começo, nós estávamos conversando aí, falando assim, o pessoal hoje está vivendo a vida como se não houvesse amanhã. Mas nesse caso dos nossos pais, eu acho que a gente tem que viver como se não houvesse amanhã mesmo. Com os pais nós temos. Né? Com os pais a gente tem que viver como se não... Olha, pra você ter ideia, eu perdi um amigo de infância agora, tem 3 semanas, num acidente de carro em Brasília, Marcelo Filho. Cara, da minha idade... Os pais, a tia Beth e o Marcelo, eu chamo de tio, porque eu tenho consideração por tio, eles são amigos dos meus pais desde a época de solteiro deles. Cara, uma perca imensurável. E é assim a vida. O carro pegou eles na estrada. Se tivesse 1 minuto antecipado ou 1 minuto atrasado, não tinha acontecido. Nem 1 minuto, talvez menos. A vida é um sopro. Perdoa quem tiver que perdoar. Pede perdão pra quem precisa pedir. Ama quem precisa amar. Deixa passar, não. Acho que de todos os sentimentos do mundo, o pior a se sentir se chama arrependimento. Verdade. O pior deles. Porque ele não tem jeito Já de fui voltar. muito veloz, que os outros estavam chorando. Eu sabendo que eu sabia da vida. Eu vi ele e falei assim, ali é arrependimento, ó. E acabou. Acabou, nunca mais. Então não tô dizendo que a gente tem que viver sempre ali, bajulando. Não. Diferente. Mas tenta viver junto. Escuta, conversa. Alguém levantou a voz, calma, tudo depois na conversa. Ou se aquele assunto não dá certo pra conversar com tal pessoa, cabe a nós também fazer o ambiente ficar leve. Também precisa. Isso aí é uma coisa que a gente precisa mesmo. Mas a gente, não como dá pra lá. nós somos seres humanos, e Tem a hora gente que não passa dá do conta. ponto, às vezes. Passa. Você tem que voltar, você passou. Mas o pedir desculpa também. E ele faz parte. Faz parte. Agora, poxa, eu conheço algumas pessoas aí que estão esparramadas nesse Brasil aí. Pai tá lá, trabalha, faz um trem, faz outro, faz um trem, faz outro. Eu perguntei pra ele cadê os meninos dele. Ele falou que tinha mais de ano que eles não iam lá na roça ver ele, só pro telefone. Onde já viu um negócio disso na vida, cara? Então, antes sem ver seu pai, Não dá. tendo estabilidade financeira pra você ir voltar quantas vezes você quiser. Que até quem não tem condição, quando quer, porque não existe desculpa. Não, papai e mãe. Pai, papai não tem desculpa. Quando quer, vai, né? Quando quer, vai. Vai. Então são coisas que a gente passa, que a gente vive, que é mais um conselho que eu deixo. Ame seu pai e sua mãe acima de todas as coisas. Amém. E além, isso tá na E Bíblia, né? Honrar tá na a Deus, né? Honre a Deus
e ame seus pais acima de todas as coisas. Não tem ninguém no mundo que vai querer mais seu bem do que eles, não. Não tem. Ó, vou fazer uma pergunta boba pra você aqui, que eu sei que você já deve estar com o tempo apertado. Vamos supor que você acabou de morrer. Tá lá, estão te enterrando ali, certo? Toda aquele gente que tava ali vão indo embora. Vão indo embora, certo? Ficaram 5 pessoas ali chorando mais um pouquinho. Passa um pouco, 3 vão embora, só ficam 2. Preciso te falar mais alguma coisa? É isso aí. Quem que vai ficar? É o pai e a mãe. Não tem conversa. E a gente, quando é pai, sabe muito bem disso. Sabe? Né? Caio, por último, o que você quer deixar de legado para suas filhas? Honra, trabalho, dedicação. Quero que elas tenham a lembrança do Caio, um pai que fez tudo por elas com amor, com carinho, que trabalhou, que garrou, sabe? Que quebrou e levantou por elas. Então, o legado que eu quero deixar para elas é esse. É com trabalho, é com honestidade, é com honra que se vive e se conquista. E uma coisa muito importante, nunca procurem riqueza, procurem paz. É simples. Dinheiro, ele te traz momentos de felicidade, mas não te traz paz. E eu quero que elas tenham paz. Quero que o sorriso seja sempre presente no rosto delas. E eu quero que elas lembrem de mim assim, rindo, brincando, trabalhando. É o que eu quero deixar de história para elas na minha vida. Muito bom. E isso eternizou agora. Aqui no Não nosso tem mais podcast tá gravado. Aqui tá gravado. Tá gravado. Eternizou. Elas Amém. vão poder ver quando quiser. Coisa boa. Vou fazer questão delas assistirem comigo. Que elas emocionam muito também. A minha Bom mais demais. velha também fica muito emocionada. Bom, É uma bênção. para nós aqui, eu queria agradecer demais, Caio, você ter vindo aqui, sabe, pegar o seu tempo, a sua agenda, que a gente tentou algum tempo lá falando com o Alex, né? E a gente conseguiu, graças a Deus, estar aqui em Goiânia. Foi tudo, parece que montou certinho para cá. A gente conseguiu vir em Goiânia, você veio aqui dar o seu tempinho aqui para nós. Para nós é uma honra estar aqui com você, tá bom? Agradecer demais. Né, Walter? Foi bom demais esse papo, né? Bom demais da conta, não tem como agradecer, né? A gente fala obrigado, mas fica em dívida ainda. Mas uma coisa boa nós tivemos hoje aqui do Caio, que nós falamos ali do começo. Oportunidade, todos têm, todos aparecem na mesma tela, todos podem crescer. Mas é para poucos chegar lá em cima, porque são poucos que acreditam neles mesmos. E você é um desses. Verdade. Eu que agradeço o carinho de vocês, estão de parabéns. Um dos melhores podcasts que eu fui na vida. Vocês estão de parabéns Obrigado, mesmo, obrigado. super leve, gostoso, falando de coisas que a gente vive, que a gente trabalha, que precisam ser ditas. Obrigado pelo espaço de contar um pouco da minha história, porque tem gente que a gente começa a contar um pouquinho, as pessoas às vezes, então vocês me deixaram contar um pouco, contei de uma forma muito detalhada, então muito obrigado, parabéns. E que não seja a primeira. Com Se certeza. venham mais, podem ficar super à vontade, Sem que eu dúvida. faço questão de estar sempre com vocês. Tá bom? Com certeza. Obrigado E pela vou gente deixar uma coisa aqui registrada. Nós estávamos aqui fazendo o podcast e tivemos quedas. Queda de energia. O Caio falou assim, ó, fica tranquilo, vamos esperar a hora que chegar a pessoa para resolver esse problema aqui, que vai demorar uns 20, 30 minutos. Eu fico aqui, espero, e a gente faz essa gravação. Então, queria agradecer também por isso, viu, Caio? Não, tem nada que agradecer, não. Verdade. Acho que a gente tá. Que isso Nós não é- estamos juntos. Tem Não, pessoa que fala, Foi. eu tenho que ir É embora. um tem- desprendimento muito. E muito ficamos bom. aqui conversando, Foi repórter, bom, quer foi dizer, bom. abobrinha. podcast antes de gravar e depois É verdade. Mas fizemos o aquecimento e depois o jogo. Foi. É o que eu falei, a gente ficou aqui conversando, repórter, abobrinha. Pelo amor de Deus. Bom É isso demais. aí. Bom demais. Obrigado, Caio. Obrigado vocês. Valeu. É isso. Esse foi o MF Cast, o podcast do MF Rural.